King Bradley talvez seja o personagem mais disciplinado de Fullmetal Alchemist. Ele não treme diante da morte, ele não perde a postura diante da guerra, não hesita diante de uma ordem cruel. Mas existe uma pergunta que muda completamente a forma como a gente pode olhar para ele. E se o homem que parecia controlar tudo fosse, na verdade, o menos livre de todos? Vamos responder isso depois da vinheta, vamos lá. Salve, meu nerd, bem-vindos ao Migrante Nerd. Deixa o seu like que no final você vai acabar se esquecendo. King Bradley é fácil de admirar à primeira vista. Ele tem presença, tem elegância, tem uma calma absurda e ele entra em cena como se o mundo inteiro fosse mais lento do que ele. E quando luta, parece que cada movimento já está decidido antes do inimigo levantar a arma. Mas é aí que mora o perigo. Se a gente olhar só pra força, Bradley vira apenas um vilão estiloso. Um homem absurdo, com um olho absurdo, em cenas de ação absurdas. Só que Fullmetal Alchemist não constrói Bradley apenas como uma máquina de combate. Ele é uma pergunta andando com uma espada na mão. O controle absoluto torna alguém forte? Ou pode ser só uma forma elegante de estar morto por dentro? A tese desse vídeo é muito simples. King Bradley não é a prova de que a disciplina torna alguém livre. Ele é a prova de que quando a disciplina nasce da obediência e não da escolha, ela pode virar a forma mais sofisticada de prisão emocional. A primeira coisa que precisa ser entendida é que Bradley não começa como rei, ele começa como um projeto. A história dele não nasce de uma família, de um sonho de infância, de uma ferida pessoal ou de uma ambição própria. Bradley nasce narrativamente como um candidato, um menino sem nome, treinado dentro de um sistema que não queria formar uma pessoa, queria fabricar uma função. E isso muda tudo. Existe uma diferença enorme entre alguém que se disciplina para realizar um propósito e alguém que é disciplinado até não conseguir mais distinguir propósito de obediência. O primeiro caso pode ser força, o segundo pode ser mutilação. Bradley foi preparado desde cedo para ser uma peça perfeita, treinado em política, combate, estratégia, comportamento, mas o objetivo disso não era amadurecer aquele menino, era esvaziar tudo que pudesse atrapalhar a função que ele teria no futuro. Afeto, dúvida e empatia seriam falhas naquele projeto. Então o sistema ensinou Bradley apenas a lutar, ensinou a apagar qualquer parte que pudesse perguntar por quê. E esse é o primeiro ponto importante. A morte emocional de Bradley não começa quando ele vira um Wrath. Ela começa antes. Começa quando uma criança deixa de ser uma criança e passa a ser tratada como matéria-prima do Estado. Quando ele recebe a Pedra Filosofal, essa violência só ganha uma forma mais extrema. A infusão da pedra não é uma coroação, é uma guerra interna. Várias almas tomadas pela ira entram em conflito dentro dele até restar apenas uma força dominante. E dessa experiência nasce o Wrath. Mas Bradley é diferente dos outros homúnculi. Ele não é um ser completamente artificial, usando uma aparência humana. Ele tem uma base humana, ele envelhece, sangra. Ele não possui as mesmas regenerações dos outros. Ele não pode simplesmente ser destruído e voltar como se nada tivesse acontecido. E isso é essencial para entender por que ele é tão assustador. Bradley não luta como quem pode se dar ao luxo de errar. Outros homúnculi podem absorver danos absurdos e continuar. Podem depender da regeneração como se a consequência fosse apenas um atraso. Bradley não. Bradley tem uma vida. Isso significa que cada corte importa, cada movimento importa. Cada desvio atrasado pode ser o fim. E é por isso que a disciplina dele parece tão absoluta. Não é só arrogância, é necessidade. Ele não se tornou perfeito porque era invulnerável. Ele precisou parecer perfeito justamente por conta da vulnerabilidade. E aqui a obra constrói uma contradição brilhante. O olho definitivo permite que Bradley leia o combate de uma maneira quase impossível. Ele percebe trajetória, aberturas, intenções e riscos em frações mínimas de tempo. Ele vê o campo de batalha como se cada ameaça já tivesse sido calculada antes dela acontecer, mas o corpo dele continua sendo corpo. O olho vê, a carne envelhece. O olho entende, as articulações atrasam. O olho calcula e a vida cobra. Essa imagem é muito forte porque Bradley parece acima da humanidade. Mas a humanidade dele está sempre ali, silenciosa, denunciando que ele não é um deus. Ele é um homem transformado em arma, carregando uma limitação que nenhum cargo, nenhuma espada e nenhum título consegue apagar. Por isso, dentro dessa leitura, a ausência de regeneração não é apenas uma regra de poder, ela é uma imagem narrativa. Os outros homúnculi representam pecados que se repetem, voltam e se recusam a aceitar a consequência. Bradley representa outra coisa, a ira colocada dentro de uma existência finita. Ele não pode desperdiçar a vida, ele não pode desperdiçar o movimento, ele não pode desperdiçar falha. E esse é o ponto em que a força dele começa a parecer menos liberdade e mais cárcere. Porque a disciplina de Bradley não parece uma disciplina de alguém que escolhe um caminho.
Parece a disciplina de alguém que foi condicionado a nunca sair desse caminho. Essa lógica não fica só no corpo, ela aparece também na política. Bradley é o Firra de Mestres. Aos olhos do povo, ele é o rosto do Estado, o líder máximo. O homem que comanda exércitos, toma decisões, define o destino de milhares de soldados e sustenta a imagem de ordem nacional. Mas o trono dele é uma ironia. Ele parece rei, mas é peão. Porque o país que ele governa não está sendo moldado para um projeto humano de nação. Está sendo usado como peça de um plano muito maior, o plano de Father. As guerras, os massacres, as fronteiras, o sangue derramado, tudo isso serve para o dia prometido. Então Bradley está no topo da estrutura visível, mas não está no topo da estrutura real. Ele é obedecido por homens, mas obedece a um plano que não criou. Ele representa a autoridade, mas sua autoridade tem dono. Ele veste poder, mas não possui o próprio destino. Essa é uma das contradições mais interessantes do personagem. Bradley é um homem que todos temem, mas ele mesmo foi fabricado por outros. E isso torna sua visão de mundo ainda mais amarga. Quando ele fala da vida humana de forma fria, quando ele reduz a morte de um soldado a uma consequência natural do uniforme que ele veste, ele não está apenas sendo cruel. Ele está revelando uma filosofia inteira. Para Bradley, emoção é ruído, luta é ruído, fé é ruído, esperança é ruído, compaixão é ruído. Tudo que atrapalha a eficiência do sistema é tratado como fraqueza. E é por isso que ele despreza tanto a ideia de depender de Deus, de milagre, de justiça celestial. Para Bradley, se alguém quer derrubar um tirano, que use as próprias mãos. Aqui é importante separar fato de leitura. Fato, Bradley despreza apelos religiosos e encara força, ação e poder como coisas concretas. Interpretação. Dentro dessa leitura, essa postura também pode ser vista como resultado de alguém que nunca recebeu permissão para acreditar em proteção, consolo ou salvação. Bradley não foi criado em um mundo em que alguém viria salvá-lo. Ele foi criado em um mundo onde sobreviver significa vencer o outro candidato, aguentar o treinamento, suportar a pedra, eliminar a hesitação e obedecer ao papel imposto. Então, quando ele olha para a fé alheia, talvez ele veja apenas uma ilusão, mas existe algo ainda mais triste nessa leitura. Talvez Bradley despreze a esperança porque ele mesmo nunca teve direito a ela. E isso não desculpa os seus crimes, e é fundamental dizer isso aqui. Bradley é um tirano, ele está ligado a uma estrutura de massacre, manipulação e extermínio. A tragédia dele não apaga a monstruosidade dos atos dele. Mas bons vilões não são interessantes porque são perdoáveis. Eles são interessantes porque revelam uma deformação humana levada ao extremo. E Bradley revela essa transformação de um homem que transformou o controle e identidade. Só que a obra não permite que essa máscara fique intacta para sempre. Uma das rachaduras mais famosas acontece no funeral de Mais Hughes. Cena devastadora por si só. A filha de Hughes, Elícia, não entende a morte do pai. Ela chora, pede que parem, diz que o pai precisa trabalhar. É uma cena de luto puro, infantil, sem defesa racional, e é por isso que eu não queria ver esse anime. E Bradley tá ali, formal, silencioso, impecável, mas suas mãos tremem. Quando Mustang percebe e questiona, Bradley nega qualquer leitura sentimental. Ele diz que as suas mãos tremiam de raiva, e aqui o roteiro permite duas leituras. A primeira leitura é literal. Bradley sente raiva daquele luto, raiva da quebra de ordem, raiva da fraqueza exposta diante dele. Mas existe uma segunda leitura simbólica aqui mais interessante para o personagem. Talvez aquele tremor seja uma emoção que ele não sabe mais nomear, não como diagnóstico, mas como imagem narrativa. Bradley pode ter sido treinado para suprimir tristeza, empatia, compaixão. Então, quando algo atravessa essa armadura, aquilo não sai como choro, sai como ira, porque ira é o único idioma emocional que ele tem permissão de falar. E isso é trágico. Bradley é o Raph, mas a ira dele não é explosiva, não é descontrole berrando no meio da sala. A ira dele é silenciosa, educada, militar, calculada. Ele não parece um homem possuído pela raiva, ele parece um homem que transformou a raiva em temperatura ambiente. Ela está sempre ali, no olhar, na postura, na precisão, na ausência de hesitação. É como se o fogo dele tivesse sido congelado. E um fogo congelado não ilumina, só conserva a violência. Essa é a diferença entre Bradley e personagens que explodem emocionalmente. Eles perdem o controle. Bradley se torna o controle. Ele não é menos dominado pela ira porque parece calmo. A calma é a forma que a ira encontrou para continuar existindo sem destruir a própria função. Isso prepara a maior virada do personagem, a esposa. Porque em uma vida em que quase tudo foi exposto, a esposa de Bradley parece como uma anomalia. O cargo foi imposto, a função foi imposta, a identidade foi moldada, o filho fazia parte de uma fachada, a estrutura familiar servia à aparência pública do Firra. Mas a esposa, segundo o próprio Bradley, foi escolha dele, e isso muda a leitura do personagem.
Não porque transforme Bradley em um romântico inocente, não é isso. A relação não limpa o sangue da história dele, mas ela prova que ainda existia uma área mínima dentro dele que não pertencia completamente ao Father. A esposa representa o único espaço em que Bradley pode dizer: isso fui eu que escolhi. Por isso é enorme. E para um personagem cuja tragédia é a falta de livre-arbítrio, uma escolha verdadeira tem um peso gigante. Diante dessa leitura, amar a esposa não torna Bradley bom, mas torna Bradley menos simples. Ele não é apenas uma máquina vazia, ele é uma máquina com uma falha humana preservada no centro. E essa falha humana é justamente o que Father nunca conseguiu controlar por completo. A ironia é que a família Bradley é uma farsa política e, ao mesmo tempo, uma fresta de humanidade. Selim, o filho aparentemente doce, é Pride. A criança da casa é, na verdade, uma das entidades mais antigas e perigosas ligadas ao Father. O lar do Firra é teatro. Pai, mãe, filho pertencem a uma família exemplar, mas por trás da imagem existe uma encenação monstruosa. Só que Fullmetal Alchemist gosta de contaminar a farsa com sentimentos reais. A obra sugere que, mesmo em uma estrutura falsa, convivência com a mãe humana, a presença de um lar e a repetição de papéis efetivos acabam criando efeitos que o plano não previa. A humanidade é perigosa justamente porque infiltra vida em estruturas montadas para mentir. Isso conecta Bradley a um tema maior de Fullmetal Alchemist. A obra inteira é contra a ideia de que seres humanos podem ser reduzidos a material. Corpos não são apenas corpos, almas não são combustíveis, pessoas não são peças, vidas não são números em um cálculo. Father tenta transformar tudo em instrumento, o Estado transforma soldados em ferramentas, a alquimia proibida transforma sofrimento em recurso. E Bradley é uma das experiências mais perfeitas dessa lógica. Ele é o homem-instrumento. Só que ao longo da narrativa, ele encontra personagens que contradizem essa visão. Edward Elric é uma contradição viva porque insiste em procurar um caminho que não reduz a vida humana a moeda. Ele erra, sofre, paga preços absurdos, mas continua resistindo à ideia de que matar é a resposta natural para tudo. Ling Yao contradiz Bradley de outro jeito. Para Ling, ser rei não é pisar sobre os fracos, é carregar responsabilidade por eles. O rei existe pelo povo. Se o povo é descartável, o trono não significa nada. Isso bate de frente com Bradley, porque Bradley tem a coroa, mas não tem esse tipo de compromisso. Tem o título, mas não a liberdade moral de um governante real. Tem o poder, mas não tem povo que ele deseja salvar. Ling mostra o que Bradley poderia ser se poder e escolha tivessem do mesmo lado. E Greed acrescenta outra camada. Greed é desejo, vontade, é apego. É alguém que, mesmo sendo homúnculos, termina se aproximando daquilo que Bradley nunca pôde viver completamente. Escolher os próprios vínculos, os próprios aliados, os próprios afetos. Por isso o confronto entre Bradley, Ling e Greed é mais do que ação, é ideologia em movimento. Bradley luta como o isolamento perfeito. Ling e Greed lutam como conflito compartilhado. Bradley é a unidade de fachada, limpa, treinada, calculada. Ling e Greed são mistura, negociação, atrito e vínculo. E é justamente essa mistura que cria imprevisibilidade. A obra parece dizer que vínculo não é apenas fraqueza. Vínculo também pode ser uma forma de força que o controle absoluto não consegue prever. E isso prepara a morte de Bradley. A luta final contra Scar não funciona apenas como o vilão forte enfrentando outro guerreiro forte. Ela carrega um peso histórico, político e espiritual. Scar é sobrevivente de Ishval. Ele carrega no corpo e na trajetória o trauma de um povo massacrado por Amestris. Bradley é o rosto máximo desse estado. Mesmo quando o plano maior pertence a Father, Bradley não é inocente. Ele é agente, ele executa, ele comanda, ele sustenta a máquina. Então, dentro dessa leitura, quando Scar enfrenta Bradley, não é só uma luta entre dois homens marcados pela ira. É uma luta entre duas formas de responder ao horror. Bradley transformou ira em estado. Scar transformou ira em vingança. E os dois chegam ao confronto carregando as consequências disso. Mas a queda de Bradley acontece de um jeito poeticamente cruel. Ele chega ao fim já ferido, já desgastado, já atravessado pelo peso das várias batalhas. O corpo humano que ele carregou a vida inteira finalmente cobra a conta. E no momento decisivo, um reflexo, um clarão, uma interferência mínima da natureza abre uma brecha. O olho definitivo, símbolo do controle absoluto, encontra um ponto que não controla. Isso é perfeito. Porque Bradley não cai apenas por falta de força. Ele cai porque nenhuma força controla tudo. Nem o corpo, nem o tempo, nem o acaso, nem o outro, nem a própria humanidade. O homem que passou a vida desprezando fé, milagre e esperança não precisa ser lido como alguém derrotado por uma prova literal de Deus. Essa seria uma afirmação forte demais, mas simbolicamente a cena permite uma leitura mais interessante. Bradley é derrotado por aquilo que sempre escapou ao projeto dele, a imprevisibilidade.
E a imprevisibilidade é uma das marcas da humanidade. Pessoas são imprevisíveis, amor é imprevisível, luto é imprevisível, coragem e sacrifício são imprevisíveis. Father queria um mundo calculável. Bradley foi criado como um instrumento desse mundo. Mas Fullmetal Alchemist insiste que a vida não cabe nesse cálculo. E é por isso que a morte de Bradley não parece apenas punição, parece uma revelação. No fim, ele não morre berrando como alguém que perdeu um trono. Ele não se desfaz apenas como um monstro artificial. Ele encara a própria vida com uma serenidade estranha. Ele reconhece que o caminho dele foi traçado por outros, mas também reconhece que a imprevisibilidade da vida humana deram algum valor à existência que ele viveu. Essa percepção é uma das coisas mais importantes do personagem, porque Bradley não está sendo absolvido. Ele não vira herói do último segundo. A obra não precisa fazer isso. O que acontece é bem mais complexo. Ele entende, tarde demais, que aquilo que ele tratou como ruído era justamente o que dava gosto à vida. A escolha, o afeto, a resistência, a imperfeição, a surpresa. Tudo isso que Bradley desprezou, reprimiu ou tentou dominar era o que tornava a existência humana digna de ser vivida. King Bradley parecia o homem que venceu a própria humanidade, mas talvez ele tenha passado a vida inteira sendo assombrado por ela. Ele apareceu no corpo que envelhecia, apareceu na esposa que ele escolheu, apareceu na morte quando o guerreiro perfeito finalmente foi devolvido à condição mais comum de todos, ser apenas um homem diante do fim. Essa é a beleza trágica do personagem. Bradley conquistou uma nação, mas não conquistou a si mesmo. Ele comandou exércitos, mas não escreveu o próprio destino. Ele controlou a própria ira, mas nunca foi livre dela. E por isso sua disciplina é tão assustadora, porque ela não é a imagem de uma alma em paz. É a imagem de uma prisão funcionando perfeitamente. No fim, Bradley não nos mostra que sentir a fraqueza, ele mostra o contrário. Mostra que uma vida sem emoção pode até parecer invencível por fora, mas por dentro já começou a morrer faz tempo. E talvez seja por isso que a sua morte tenha tanto impacto, porque quando o corpo dele cai, a máscara cai junto. E o que resta não é um deus, não é um monstro eterno, não é um rei absoluto. É só um homem terrível, culpado, que fez o mundo sangrar, mas ainda assim um homem. E essa é a ironia final de King Bradley. O sistema tentou transformar a humanidade em arma, mas no último instante, foi a própria humanidade que revelou o limite da arma. Eu sou o Nerd, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, seu comentário, se inscreva no canal, vai ajudar o canal aqui, olha, QR Code da Amazon, você faz qualquer compra lá sem ter nenhum acréscimo de dinheiro do gasto que você já tinha planejado e eu recebo uma comissão que me ajuda pra caramba no final do mês. Quer ajudar o canal diretamente? Pode fazer aqui pelo PicGG ou aqui embaixo pelo Valeu Demais em algum desses botões do YouTube que eu não sei a posição que ele tá. Você envia o valor diretamente, vem uma mensagem, a gente pode conversar sobre ela no final de algum vídeo, beleza? Mas você sabe, seu engajamento ajuda pra caramba. Eu ainda estou aqui nesse processo de resfriado, tá difícil, mas a gente precisa entregar vídeo pra você todo dia. Espero você no próximo vídeo. Forte abraço. E muito obrigado aos membros do canal que permitem que este trabalho continue acontecendo.